Aprendendo com as provações. Hoje analisaremos a justificativa santa número 43, para que as provas e os sofrimentos realmente estejam presentes na vida do ser humano. As provações são ocasiões e meios de ensino utilizados por Deus para revelar e enfatizar perante todo o universo que, mesmo sob duras provas, é possível obedecê-lo. O caráter do Senhor foi questionado pelo inimigo perante todo o universo, quando este alegou que a obediência é fruto dos favores do Senhor ao homem. Ao superar duras provas, mantendo a obediência e o amor a Deus, anulamos essas acusações. Versículo bíblico pertinente a este tema. E disse o Senhor a Satanás: Observaste a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele. Jó 1:8. Já analisamos o caso de Jó, mas sua experiência foi tão vasta e tão marcante que vale a pena voltar a considerá-la. Desta vez, verifiquemos da perspectiva das acusações feitas pelo inimigo contra Deus, e o quanto é significativo para o Senhor o fato de mantermos a fé e a obediência em meio às tribulações, ou de cedermos às pressões, desistindo da fidelidade a Ele. A Bíblia nos informa que somos espetáculo ao mundo, aos homens e aos anjos. 1 Coríntios 4:9, última parte. O contexto em que Paulo transmite essa mensagem aos crentes de Corinto é justamente o de julgamentos entre as pessoas e entre líderes e liderados. O apóstolo trabalha a ideia de que aqueles que insistem em manter a integridade da sua fé, continuando firmemente no testemunho em prol da verdade, são julgados como loucos, fracos e vis pela maioria das pessoas, e que isto é inaceitável de acontecer entre os membros da igreja. Aí ele afirma que, além de serem esses fiéis um espetáculo aos homens, também o são ao mundo e aos anjos, referindo-se ao contexto da universalidade da criação. Com isto, devemos entender que, em outros recantos do universo, também somos motivo de análise por parte de seres não caídos em pecado. Ora, cabe então considerar o fato de que nossas palavras e ações, sejam elas boas ou más, dão testemunho a muitíssimas outras criaturas, do nível da nossa crença e do nosso relacionamento com Deus. Isto se torna evidente quando o Senhor pergunta a Satanás: Tens visto o meu servo Jó? Na sequência, são informados a todos os presentes naquela assembleia alguns caracteres da personalidade do patriarca: íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. É impressionante como as coisas acontecem no plano universal. O próprio Criador acompanha nossos passos dia a dia, conhece absolutamente tudo sobre cada um de nós, nossas ações, nossas palavras, onde vamos, com quem estamos, nossos gostos e nossas preferências, nossos bens, entre outras coisas. Isto é tão importante que integra as pautas de assuntos das Assembleias Universais presididas pelo Deus Criador. Sabendo disto, devemos estar muito mais atentos às nossas atitudes diárias, procurando sempre moldá-las ao exemplo de Jesus Cristo, pois pode ser que em determinado momento o Senhor necessite apresentar perante os representantes de todos os mundos o nosso caso pessoal, como testemunho e exemplo de que sua santa lei não é nenhum compêndio de exigências arbitrárias e ditatoriais dele para com suas criaturas, conforme tem sido a acusação do inimigo por tantos e tantos milênios de história do pecado. Em outras palavras, o próprio céu deseja relatar nos eternos anais do universo a minha e a tua experiência de vitória sobre o pecado e seu originador. Assim, cada superação nossa em relação às provas que nos sobrevêm é razão de testemunho para que todo o universo conheça que o Senhor é justo e misericordioso.
Jó foi uma prova viva disto e nós também podemos sê-lo, basta crer e confiar. Quando em seu ministério na terra, Jesus também utilizou-se desse expediente, apresentando aos presentes, em determinadas ocasiões, o fiel exemplo de algumas pessoas que por ali estavam. Certa vez exaltou o exemplo de um centurião romano que passava por uma grande prova, tendo o seu servo adoecido gravemente. E, ouvindo isto, Jesus maravilhou-se dele e, voltando-se, disse à multidão que o seguia: Digo-vos que nem ainda em Israel tenho achado tanta fé. Lucas 7:9. Noutra ocasião, Jesus deu testemunho altamente positivo aos presentes de uma mulher não judia que também passava por uma provação imensa, tendo a filha sido presa nas garras do inimigo. Ó mulher, grande é a tua fé. Mateus 15:28. E o que dizer do que Jesus afirmou em público sobre a fidelidade e perseverança de João Batista? Em verdade vos digo que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João, o Batista. Mateus 11:11. Cada vez que o Senhor se depara com pessoas extraordinárias que se mantêm firmes na sua decisão de servi-lo incondicionalmente, ele é exaltado e glorificado. Basta tentar imaginar a grandiosidade das aclamações que ele recebeu no céu quando Jó venceu as suas grandes dificuldades sem abandonar seu Deus e amigo. Tentemos imaginar também as incomensuráveis homenagens recebidas pelo Criador por suas criaturas celestiais quando da vitória de tantos personagens bíblicos que permaneceram obedientes e submissos, mesmo em meio a provações tão contundentes. José, injustamente escravizado e aprisionado no Egito. Moisés, em seus desafios para conduzir pelo menos 2 milhões de pessoas rudes e incrédulas pelo deserto. Abraão, quando do levantar a faca para imolar Isaque em sacrifício. Daniel e seus amigos, quando das duras provas na fornalha de fogo e na cova dos leões. E Elias, que sob o risco de ser violentamente linchado, venceu sobre o Monte Carmelo. Noé, que foi salvo com sua família depois de 120 anos de pregação e firmeza no propósito de testemunhar do Senhor e de servi-lo. Os apóstolos de Jesus, que mesmo tendo sido martirizados, com exceção de João, não desistiram de proclamar o Evangelho e, é claro, Jesus, o maior de todos os testemunhos, ao afirmar sem medo: faça-se a tua vontade e não a minha. Lucas 22:42. Jesus saiu daquele local para entregar sua santa vida por mim e por você. Não desistiu do Pai e de nós. Podemos ter a certeza de que não só com relação a esses grandes e ilustres valentes bíblicos da verdade e da justiça, mas também com relação a muitos desconhecidos que vivem e que viveram em todas as épocas, como eu e você, o Senhor tem apresentado nosso caso perante o universo, como sendo exemplos de dignidade e de santidade. Sim, nós mesmos, os que diariamente vencemos os poderes das trevas, recusando-nos terminantemente a confessar nosso apreço e amor incondicionais pelo Deus vivo. Decidindo-nos terminantemente a confessar o nosso apreço e amor incondicionais pelo Deus vivo, é assim que somos identificados por Ele como exemplos vivos de que é possível, sim, obedecer. Veja essas palavras do próprio Altíssimo. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mateus 10:32. Pode restar ainda alguma dúvida de que nosso caso é apresentado audível e visivelmente no céu, para testemunho da verdade e da justiça eternas? Não podemos deixar de crer nisto. Nosso nome é mencionado por Ele diante do trono do Deus Criador e, consequentemente,
diante de milhões e miríades de criaturas perfeitas que assistem permanentemente na sua augusta presença. Jó sofreu todas aquelas terríveis agruras para ser considerado vencedor e por isso ser exaltado no céu. Mas maior exaltação ainda recebeu o Senhor dos Senhores em função desse testemunho de um ser humano pecador, sujeito às mais violentas investidas de um inimigo muitíssimo violento e desesperado, e que, por crer e confiar imensamente no seu Deus, não se permitiu ser derrotado. É muito grandioso poder constatar, nessas experiências magníficas de vitórias em meio a adversidades, que realmente a vitória do Senhor é a nossa vitória. Mas que também, e exaltado seja o Senhor por isso, as nossas vitórias nessas experiências pessoais de superação em lutas e sofrimentos é também a sua vitória, a vitória do Senhor. Quando vencemos aqui, nós o fazemos vencedor no céu. Viva esta maravilhosa realidade. Basta crer e confiar. Uma pérola de esperança para você. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Jeremias 29, 13. Por favor, compartilhe esta mensagem com muitas e muitas pessoas que também poderão ser confortadas, consoladas pelas promessas de Deus.